Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, se vocês estão procurando um smartphone que seja bom, barato e que ainda assim tenha uma bateria enorme, eu estou com esse aparelho aqui em mãos. Estou falando do Galaxy M14 5G, que apesar do seu lançamento recente, já está com um valor bem interessante, custando ali na faixa dos R$ 1.100, e pode ser que ele fique até mais barato no momento que você esteja assistindo esse vídeo. Com certeza, uma ótima opção de compra. Entre os principais destaques temos aqui a bateria monstro de 6.000 mAh, que a Samsung voltou a adotar depois de muito tempo usando aparelhos com no máximo baterias de 5.000 mAh. Ele já vem com suporte às redes 5G, um dos modelos mais baratos a trazer esse recurso. Ele também conta com o novo Exynos 1330, que conta com uma configuração bem legal quando se fala em desempenho nessa faixa de preço, traz 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, vem com 3 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels e traz uma ótima câmera frontal com 13 megapixels. O aparelho já vem de fábrica com Android 13 e tem 2 atualizações garantidas. Ele receberá no futuro o Android 14 e o Android 15 também. Então temos aqui um aparelho realmente muito bom pelo preço que custa. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes aqui do Galaxy M14 5G. Vou falar também do seu principal concorrente, o Galaxy A14 5G, que inclusive está aqui do meu lado. Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Enquanto que o Galaxy A14 5G trouxe um visual mais quadradão, com uma tampa traseira texturizada e com uma aparência lembrando a família Galaxy S23, temos aqui no Galaxy M14 5G um visual com tampa traseira lisa, com as bordas um pouco mais arredondadas, um aspecto menos quadradão, tanto que essa aqui é uma das maiores diferenças em relação ao Galaxy A14 5G, o seu visual. Em todo caso, temos aqui a mesma identidade visual da família S23, sem a moldura abrigando as câmeras. No lugar dessa moldura temos aqui simplesmente as câmeras posicionadas diretamente na traseira. E algo curioso é que, enquanto que no A14 5G temos aqui as câmeras um pouco mais elevadas em relação à traseira do aparelho, elas ficam praticamente rentes aqui no Galaxy M14 5G. Isso porque esse aparelho acaba sendo mais espesso e esse é um dos fatores que acaba denunciando isso. Bom, na prática a gente consegue perceber que esse aparelho realmente é um pouquinho mais espesso. Segurando o aparelho a gente consegue perceber melhor isso. Ele traz 9,4 mm de espessura e o seu peso total é de 206 gramas. Apesar dele passar dos 200 gramas, confesso para vocês que eu não acho o Galaxy M14 5G um smartphone pesado. E na prática, ele só é 5 gramas mais pesado do que o Galaxy A14, que tem a bateria de 5.000 mAh. O A14 pesa 201 gramas contra os 206 aqui do M14. E até a espessura não é tão maior assim. O A14 tem 9,1 mm contra os 9,4 aqui do Galaxy M14. Tá certo que o A14 já é um smartphone bastante espesso, né? Já está acima dos 9 mm, mas a diferença não é muito grande em relação ao M14, então ele é só um pouquinho mais espesso quando comparado com o Galaxy A14. E tem uma boa justificativa, que é justamente a sua bateria, que traz 1.000 mAh a mais. Temos aqui a capacidade de 6.000 mAh. Essa tampa traseira traz esse acabamento liso, brilhante. Infelizmente, acaba sendo um imã para marcas de dedos e também para os arranhões. Apesar de que nessa cor aqui ele acaba sendo um pouquinho mais discreto, ele disfarça melhor as marcas de dedos. Mostrando aqui a parte superior, nós podemos ver um único microfone, enquanto que aqui na parte inferior temos uma entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo C e o alto-falante mono. Ele não traz som estéreo, infelizmente só temos aqui áudio mono. Nessa outra lateral nós temos os botões de volume e também os sensores digitais, e enquanto que nessa outra lateral nós temos a bandeja dos chips. Vamos aqui ejetar para a gente poder dar uma olhada. Tá aqui, olha só, temos o triplo slot. Então é possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória, outra qualidade aqui desse aparelho. Em relação aos sensores digitais, ele tem uma pegada muito boa, não é instantâneo para desbloquear, mas ainda assim é bastante rápido, aqui mostrando para vocês a velocidade de desbloqueio. Tá aqui fazendo mais uma vez. Ele não é instantâneo, mas é bastante rápido. Tá aqui, olha só, tem realmente uma boa velocidade. O aparelho também conta com um desbloqueio facial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Achar uma posição boa, tá aqui, ó. Ele é rápido também não é instantâneo, mas traz uma boa velocidade. A tela do Galaxy M14 5G parece ser a mesma do Galaxy A14 5G. São 6,6 polegadas, uma tela LCD com painel PLS, resolução Full HD+, 2408 por 1080 pixels, proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz.
É uma tela com uma qualidade muito boa. Aqui as queixas ficam para o excesso de bordas, mas curiosamente, a minha impressão, deixa eu colocar os dois lado a lado para vocês verem melhor, a minha impressão é de que o A14 5G traz bordas maiores, olha só, principalmente aqui nas laterais, a impressão que eu tenho é que o M14 conta com bordas mais finas. Nas laterais, na parte superior também parece ser um pouquinho menor e na parte inferior parece ter o mesmo tamanho. Então, o M14, na minha opinião, tem uma certa vantagem na questão das bordas em relação ao Galaxy A14 5G, mas como temos aqui uma tela LCD IPS, ainda assim ela acaba trazendo um pouquinho mais de bordas. Aqui vocês podem ver melhor as bordas superior, laterais e também o recorte da câmera frontal. Essa câmera tem 13 megapixels com abertura de 2.0, infelizmente não fica em um furo na tela. E aqui nós temos a borda inferior, que é um pouquinho mais espessa. Bom, em relação à qualidade da tela, ela é muito boa. Deixa eu aumentar aqui o brilho e colocar no nível máximo com o brilho adaptável ativado. Esse é o modo que exibe o maior brilho possível na tela aqui do Galaxy M14 5G. O seu brilho chegou a 601 lux. Infelizmente ele fica toda hora tentando corrigir o brilho aqui, ó, mas esse é o brilho máximo. É um brilho muito bom. Para vocês terem ideia, ele trouxe um brilho maior do que o Galaxy M54, 601 lux do M14 contra 504 lux do M54. O Galaxy M14 5G já vem de fábrica com o Android 13 e ele está agora com a One UI 5.1. Se eu não estou enganado, esse aparelho veio com a versão 5.0 e foi atualizado para a versão 5.1. A interface é muito rápida, bastante responsiva. Esse aparelho vai receber duas atualizações de Android, então ele vai receber o Android 14 e o Android 15 futuramente, e teremos um total de 3 anos de atualizações de segurança aqui para esse aparelho. Claro que a gente gostaria que fossem 4, assim como acontece com aparelhos mais caros da Samsung, mas 2 atualizações está bom para um aparelho que está na faixa dos R$ 1.100 e que pode custar até menos do que isso. Lembrando que é muito comum smartphones nessa faixa de preço trazerem apenas uma ou até nenhuma atualização de Android. Então aqui 2 atualizações para o M14 5G já está de bom tamanho. A velocidade da interface costuma ser muito boa nesse aparelho, ele costuma ter uma boa resposta, mas eventualmente a gente experimenta alguns engasgos aqui quando você abre aplicativos como o Gmail, por exemplo, ou quando está fazendo a rolagem das páginas. Isso não acontece com muita frequência, mas eventualmente pode acontecer. No entanto, quando a gente liga o aparelho, ou quando está baixando ou atualizando muitos aplicativos de uma vez só, é comum ele apresentar mais engasgos. Eu já notei isso, principalmente quando a gente está ligando o aparelho, é comum ele demorar para entregar essa interface mais responsiva. E acredito que um dos fatores seja os 4 GB de memória RAM. Eu acredito que como a One UI traz muitos recursos, uma interface muito bonita visualmente, acredito que ela já esteja mais pesada, talvez exija mais aqui da memória RAM do aparelho. Então acredito que o ideal seria que o M14 5G trouxesse pelo menos 6 GB, mas isso com certeza deixaria o aparelho mais caro e tiraria aí o seu bom custo-benefício. Dá para você utilizar o RAM Plus, que pega parte do armazenamento para auxiliar aqui a memória RAM, e você pode utilizar até 4 GB do armazenamento, mas o armazenamento não tem a mesma velocidade da memória RAM, então ele vai auxiliar, mas não resolve completamente o problema. Então fica o aviso que dependendo da situação você pode experimentar um pouquinho mais de engasgos, mas olha só, aqui nesse momento, por exemplo, que o aparelho já carregou todos os aplicativos, que já está com o sistema disponível, aqui nesse momento a interface está super fluida, está bastante suave, bastante responsiva. Olha só a velocidade aqui da rolagem, da multitarefa, e tem vários aplicativos aqui abertos em segundo plano. Então depois que ele carrega os aplicativos, ele passa a ter um comportamento melhor. Mas, por exemplo, teve uma hora que eu troquei aqui o papel de parede e também troquei as cores dos ícones e ele deu uma certa engasgada, demorou um pouquinho aqui para poder fazer essas alterações, então eventualmente pode acontecer esses pequenos engasgos. E essa é uma interface pesada, mas também bastante completa, com muitos recursos. Por exemplo, temos aqui o painel Edge, que te dá acesso a atalhos para aplicativos. Por aqui você pode acessar diretamente a gaveta de aplicativos também. Apps em tela dividida, bússola, régua. Dá para você instalar novos painéis aqui. Você pode baixar painéis com funções diferentes aqui na Galaxy Store, que é a loja de aplicativos da Samsung. Ele também traz o modo de aplicativos em tela dividida, você pode redimensionar, inverter a ordem dos aplicativos. É possível também você pegar um aplicativo em tela dividida e transformá-lo em exibição pop-up, que é o aplicativo que fica numa janela flutuante. Você pode também usar vários aplicativos em janela flutuante ao mesmo tempo, por cima da tela inicial ou por cima de outros aplicativos. E aqui, voltando, ó, aqui eu tirei ele da tela dividida, coloquei em exibição pop-up e da mesma forma eu posso colocá-lo de volta aqui
no modo de tela dividida. Também é possível usar gestos para você transformar o aplicativo em exibição pop-up ou em tela dividida. Aqui, por exemplo, deslizando da borda para o centro, eu transformo o aplicativo em exibição pop-up, e posso até mover, posso redimensionar o aplicativo, e da mesma forma eu também posso, deslizando com os dois dedos de baixo para cima, habilitar o modo de tela dividida. Está aqui colocando o app de galeria, dividindo a tela com o navegador com Samsung Internet. Conta também com o tema escuro, que vai deixar os aplicativos, o sistema também aqui no modo escuro, e quando você estiver utilizando os ícones seguindo a paleta de cores do papel de parede, esses ícones também vão ficar escuros. Olha só, demorou um pouquinho, mas ficou, tá aqui, os ícones com o formato escuro, e você pode personalizar esses ícones, deixá-los aqui seguindo a cor do papel de parede, ou pode usar o modo tradicional, aqui a escolha é sua. Deixa eu desabilitar aqui o modo escuro para vocês verem o resultado. Tá aqui, desabilitando o modo escuro, os aplicativos voltam a trazer os ícones no formato com cores claras. Você também pode clicar 2 vezes aqui no botão liga-desliga para abrir o aplicativo de câmera, dá para alternar entre câmera frontal e traseira. Ele também traz suporte a Dual Apps, você pode ter, por exemplo, 2 WhatsApps com contas diferentes aqui no mesmo smartphone. E quanto ao desempenho, temos aqui o chipset Exynos 1330 da Samsung. O legal é que esse chipset ele é mais recente, traz suporte às redes 5G e vem com uma configuração bem legal. Ele conta com 2 núcleos de performance da série A78, mais recente do que o A76 ou o A75 que alguns chipsets costumam trazer em suas configurações. Então temos aqui 2 A78 rodando até 2.4 GHz e mais 6 A55 de eficiência energética rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G68 MP2. O aparelho conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e existe o recurso RAM Plus que permite utilizar até mais 4 GB do armazenamento como auxílio aqui da memória RAM. Como vocês já viram, o aparelho costuma trazer um bom desempenho rodando os jogos, os aplicativos, o sistema, mas eventualmente ele vai apresentar sim alguns engasgos. Quanto à bateria, temos aqui aquela capacidade monstro de 6.000 mAh. Na caixa vem um carregador de 15 watts, mas o aparelho suporta carregadores de até 25 watts. Eu recomendo fortemente um carregador mais potente, já que com 15 watts ele demora bastante para carregar a bateria. E com o brilho da tela em 120 lux, o Galaxy M14 5G gastou apenas 1% de bateria durante uma hora de ligação, foram apenas 4% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 2% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 4%. Foram marcas muito boas e superior à maioria dos aparelhos com baterias de 5.000 mAh. Então se você está procurando um smartphone que vai se destacar na autonomia, com certeza o Galaxy M14 5G é uma ótima pedida. O aparelho também traz o Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, e além do 5G, que já é um recurso que não é comum ainda em smartphones nessa faixa de preço, além do 5G ainda temos o NFC, outro recurso também bastante raro nessa faixa de preço. E outro destaque aqui do Galaxy M14 5G é que ele também conta com rádio FM, e esse aparelho conta também com esse recurso. Quanto às câmeras, temos aqui 3 sensores traseiros. Ele conta com uma câmera principal de 50 megapixels e abertura de 1.8 e traz 2 câmeras de 2 megapixels com abertura de 2.4 para macro e para profundidade. Câmera frontal tem 13 megapixels com abertura de 2.0. Câmera frontal e câmera traseira conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros, enquanto que a câmera macro só pode ser utilizada para fotos. E já vou adiantando para vocês que a câmera macro é bem simples, traz apenas 2 megapixels, foco fixo, ele traz modo HDR automático para a câmera frontal e para a câmera traseira, e também conta com modo noturno para câmera frontal e câmera traseira, algo até incomum aqui nessa faixa de preço. Consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo, e ele conta com estabilização eletrônica de imagem, algo que também não é comum nessa faixa de preço. E quanto à qualidade, começando aqui pela câmera frontal, em fotos ela conseguiu uma excelente qualidade pelo preço que custa. Traz um modo retrato com HDR, algo incomum nessa faixa de preço, e além de exibir muitos detalhes em fotos de dia, ele também conseguiu mostrar muita nitidez. Fiquei até impressionado com a qualidade da câmera frontal. À noite a qualidade caiu um pouquinho, mas ainda assim são muito boas para sua faixa de preço. Para vídeos de dia a qualidade é muito boa, ele costuma estourar um pouquinho a luz quando você está gravando no modo selfie. À noite ele já sofre um pouquinho mais com a pouca quantidade de luz. Agora a câmera principal, essa se saiu bem na maior parte das situações. Conseguiu exibir muitos detalhes de dia, tem um bom alcance dinâmico, consegue exibir boas cores,
e também imagens bastante nítidas. E até mesmo usando o zoom digital de 2 vezes, eu consegui fazer boas imagens com a câmera principal do Galaxy M14 5G. À noite ele também conseguiu trazer fotos muito boas, com bastante luz e muitos detalhes. E quanto aos vídeos, a câmera principal traz a estabilização eletrônica, algo que eu gostei bastante, muito incomum nessa faixa de preço. Faz vídeos muito bons, exibindo muitas cores e também bastante detalhes. Dá para você utilizar o zoom de 2 vezes sem comprometer muito o resultado, que eu achei bem legal. Consegui fazer bons vídeos também com a câmera traseira à noite aqui no M14 5G. Ele conseguiu capturar bastante luz, exibir bastante detalhes, mostra um pouquinho de ruído, mas o resultado costuma ser muito bom. Eu estou deixando exemplos de fotos e vídeos realizados aqui com o aparelho para vocês poderem conferir. E aqui mostrando o áudio para vocês. Como eu falei no começo do vídeo, ele é mono, isso é apenas aqui por baixo. Uma pena. Mas infelizmente áudio estéreo ainda é comum nessa faixa de preço. São poucos aparelhos que trazem áudio estéreo tudo bom com vocês? nessa faixa Galera, de nesse 1.000, vídeo aqui estou 1.100 trazendo reais. Aqui mostrando o display de 6,6 polegadas, uma tela com resolução Full HD+. Gostaria que fosse AMOLED, mas o LCD PLS aqui tem uma qualidade legal, tem um bom nível de brilho também. As bordas são um pouco espessas, mas menores do que no A14 5G, esse aqui é um ponto positivo. Temos um bom tamanho e também a taxa de atualização de 90 Hz. Bom galera, uma coisa que eu não tenho dúvida é que vale muito a pena comprar o Galaxy M14 5G. O aparelho está com preço muito bom, atualmente eu consigo encontrá-lo na faixa dos R$1.100, mas pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ele esteja até custando menos. Isso porque ele foi lançado há menos tempo do que o Galaxy A14 5G e o valor está caindo aos pouquinhos. O A14 eu já consigo até encontrá-lo na faixa dos R$900, ali próximo dos R$900, enquanto que o M14 ele custa um pouquinho mais, está na faixa dos R$1.100, mas acredito que o aparelho pode até ficar um pouco mais barato. Mas já nesse preço de R$1.100, ele vale muito a pena. Os dois, na verdade, tanto o A14 quanto o M14 vale muito a pena. Mas o M14 traz algumas vantagens. A principal delas é a questão da bateria, os 6.000 mAh, que é algo incomum em smartphones aqui no Brasil. E outro recurso que é bem legal é o NFC, que está presente aqui no M14 e infelizmente ele não está presente no Galaxy A14, então é outro diferencial aqui desse aparelho. E por fim também temos o suporte às redes 5G, que ainda não é algo muito comum em smartphones de entrada. Eu acredito que o 5G vai se popularizar, mas por enquanto são poucas as opções baratas que trazem esse recurso e o Galaxy M14 5G é justamente uma delas. O que eu gostaria de ver aqui no Galaxy M14? Uma tela Super AMOLED seria muito bem-vinda, bordas um pouquinho mais finas também seria desejável, uma câmera ultra-wide também faz falta aqui nesse aparelho, mas se eu pudesse escolher um recurso, pediria 6 GB de memória RAM, que com certeza traria um desempenho ainda mais uniforme aqui para esse aparelho. Os 4 GB já consegue atender muito bem na maior parte do tempo, mas eventualmente você vai experimentar alguns engasgos e eu acredito que seja justamente por não trazer mais memória RAM. Acredito que com 6 GB o aparelho ficaria perfeito, mas com certeza ele também ficaria mais caro, então aqui melhor manter o equilíbrio. É bom que esse aparelho seja barato, uma ótima opção, mesmo com os 4 GB consegue atender muito bem. Bom, será que vale a pena pagar os 150, 200 reais a mais pelo Galaxy M14 5G? Eu acredito que se você puder pagar a diferença, vale a pena sim, porque o NFC e também a bateria maior de 6.000 mAh são dois diferenciais legais aqui a favor do M14 5G. Mas se você não pode pagar essa diferença, pode ir mesmo de Galaxy A14 5G, que também é um aparelho muito bom e tecnicamente eles são muito parecidos. Basicamente as vantagens do M14 é a questão da bateria e também a inclusão do NFC. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam, por favor, deixe o like aí para poder ajudar. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!